Uhum. E aí, começou aí, Gabriel? Beleza. Quem não estava aqui perdeu um pouco da introdução aí que a gente conversou, mas vai entender ao longo do encontro. Espero que todos estejam com café aí, porque vem coisa, tá? Vamos lá. Vou usar aqui para ver vocês. O que a gente vai falar hoje, né? Aspectos gerais do tronco cefálico, uma breve conversa. Seria legal, antes disso, a gente inclusive fazer um debriefing assim para relembrar as estruturas acima, como eu disse, tem bastante tempo que a gente se encontrou, e a gente vai tratar da forma tradicional, né? Uma estrutura, uma anatomia macroscópica primeiro, para a gente entender os acidentes ali do tronco cefálico, ver as intumescências, né, os sulcos, as depressões, e aí a gente parte para uma anatomia microscópica, e a gente vê o motivo, digamos assim, daquelas intumescências, daquelas depressões, através ali dos núcleos, dos tratos, fascículos, lemniscos que a gente vai estudar nessa segunda etapa. E um estudo que ele é quase indissociável, né? Não tem como separar exatamente, são os pares cranianos. Eles são estruturas do sistema nervoso periférico, né? Que compõem aí o sistema segmentar. Quem é que lembra aí da classificação? Podem participar, viu? Por favor, na verdade, participem. Que tem bastante tempo. Então, quem é que lembra aí da segmentação entre por metameria, né? Segmentar e suprassegmentar? O sistema segmentar. Diga, pode dizer. Ah, ele já começou? Maravilha. Eu acho que eu que vou. Isso. Então, lembrando, a metameria, né, divide em segmentar e suprassegmentar. O que é isso? O segmentar é aquele sistema nervoso que se conecta com o sistema nervoso periférico. É a parte do sistema nervoso central que se conecta com o periférico, ou seja, a medula, principalmente, e o tronco cefálico. E o suprassegmentar, que ele está além ou acima do segmentar, é basicamente o prosencéfalo, né? Claro, dois pares cranianos eles se ligam ao prosencéfalo, mas são exceções, certo? É só uma divisão aí mais didática. Então aí a gente vai ter essa quase que em dissociação, né? A gente não consegue dissociar o estudo do tronco cefálico dos pares cranianos, apesar deles serem estruturas do sistema nervoso periférico, porque os núcleos dos pares cranianos, né? Toda a sintomatologia do tronco cefálico na clínica, ela está associada aos pares cranianos. Então a gente vai passar, claro, a gente vai fazer estudo bem detalhado, mas é trivial que vocês identifiquem, que vocês saibam dizer em qual nível está cada coisa. Acho que a maioria aqui sabe, né? Eu vou fazer perguntas, acho que mais para você, Gabriel, porque você é o mais jovem aqui. Mas não fique preocupado se você não souber responder, beleza? Aí os colegas vão complementar, até relembrar, né? Porque neuroanatomia você tem que ficar vendo constantemente. Não adianta, você tem que ver o tempo todo, porque senão esquece. Se não é do seu dia a dia, você vai esquecer. E é normal. Vamos lá, aspectos gerais do tronco cefálico. Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque esse meu fone aqui é uma bosta. Vamos lá. Aspectos gerais. O tronco cefálico, ele é, digamos assim, um cérebro raiz. Né? Quem leu o material, quem pegou o material ontem já leu, já sabe que eu falo isso logo lá no início. E, inclusive, vou mandar um documento novo para vocês, porque eu encontrei um errinho de digitação ali, e eu já mando o atualizado. Se vocês encontrarem erros, também me avisem. Então, ele é um cérebro raiz, certo? Durante a evolução dos mamíferos, dos animais em geral, né? Porque a gente chama esse cérebro raiz de cérebro reptiliano também, né? Quando ele fala, pô, o cara é reptiliano, significa que ele não tem os centros emocionais e os centros cognitivos superiores, né?
cara é uma emoção pura ali, uma frieza pura. O cara é basicamente reflexo, digamos assim, é quase um réptil. E o tronco encefálico, ele é a primeira porção evolutiva, digamos assim, porque a evolução ela se dá no sentido cranial, do encéfalo, certo? Então, nele a gente vai encontrar as estruturas mais básicas para a manutenção da vida. E é por isso que a sintomatologia, por isso que todas as condições que acometem o tronco cefálico são condições gravíssimas. Condições compressivas da fossa posterior, tumorações, isquemias, processos isquêmicos que, porventura, atingem essa região, são situações de bastante importância. Não pode brincar. A gente vai ver no bulbo o centro respiratório, o centro vasomotor. Então, acometeu essa região, o indivíduo para de respirar, por exemplo. Para de ter um controle dos vasos, né? Um controle da motricidade dos vasos ali, da musculatura dos vasos. Então, como a gente pode presumir, é uma região assim de tão fundamental para a vida. Mas não é uma região de cognição elevada, certo? O cérebro ele é extremamente valorizado por conta disso. E aqui, lembrando, vamos lá. Aqui a gente já começa o nosso debriefing, né? Aqui a gente tem, então, o prosencéfalo, né? Ou o cérebro, que é composto pelo telencéfalo e pelo diencéfalo, certo? E aqui a gente tem cores diferentes, que faz parte da divisão aqui embriológica. Alguém pode me dizer como é que está aqui? Esse verdinho aqui é o quê? Perfeito. E o azul? Beleza. Mas aqui, ó, veja que o azul tá a ponte e o cerebelo, certo? O que que é isso aqui? Como é que a gente chama isso aqui? Metencéfalo. Metencéfalo. E o mielencéfalo corresponde aqui ao bulbo, certo? Mas você tá bem, tá ótimo. Você lembrou dos tempos, você sabe ao que eu estou me referindo. Isso é muito bom. E a medula, certo? Medula aqui continuando com o bulbo. O bulbo antigamente era chamado de medula oblonga, né? Então ele tem a continuação aqui com a medula, a gente vai ver que sua estrutura microscópica ela é bastante rica, porque ela é uma região de transição. Então essas regiões de transição, vai ver que o bulbo é extremamente rico de fascículos, núcleos, leminíscos, tratos, e a gente vai ver mais à frente. Então essa é basicamente a divisão aqui. E como é que a gente estudou lá o telencéfalo? A gente estudou o telencéfalo como, diga aí, Hudson, você participar também, se estiver por aí. Como é que a gente abordou o telencéfalo? Como a gente abordou o telencéfalo, dividiu em duas partes, não? Você quer dizer isso? Isso, a gente dividiu, mas a gente viu as faces, não foi? Aqui a gente está vendo a face medial, a gente viu a face dorsolateral. Ah, tá, entendi. Sim, sim. Aí Perfeito. depois você dividiu também em sulcos, giros, Exato. abordou o Sempre córtex, segmentando cada vez mais, não foi? Só para a gente sempre lembrar. segmentando cada vez mais. Perfeito. E aí, ó, Braulio já foi para a praia, mas depois ele pega aí, tranquilo. Certo, muito bem. Então a gente viu a gente abordou através de visões, né? Então a gente teve uma vista medial, uma vista dorsolateral, uma vista inferior. Aqui no tronco cefálico a gente vai fazer de uma forma semelhante. A gente vai ver ter uma vista ventral e uma vista posterior na análise macroscópica aqui do tronco encefálico. Então aqui a gente tem essa vista ventral aqui, certo? Vamos lá. Aqui vocês podem ver que já tem saindo um monte de par craniano. Gabriel já sabe dizer os 12 pares na sequência? Então vamos lá. Então vamos lá. Diga aí pra gente.
Não, o quarto é o troclear, tá? Hum. Como é? Volta aí. Não, mas volta aí. Nono, décimo, décimo primeiro. O nono não é o vago, não. O décimo é o vago. Isso. Ah, o hipoglosso. Mas perfeito. Cara, você é ano um agora, né? Você entrou agora. Você sabe mais do que o resto de sua turma toda. Pode ficar tranquilo. Sabe muito. E confundir esses, principalmente os números ímpares, né? Eu estou pensando que você está confundindo não, você confundiu números pares também. Mas esses números 4, 6, 9, 11, que é x, xi, né? Ou ix, eles sempre confundem mesmo. Mas aí com o tempo você vai pegando. Sabe apontar aqui no encéfalo já? Onde é que está cada um deles? Pronto, perfeito. Não, eu acredito em você, para a gente poder adiantar, porque eu sei que você sabe listar, eu sei que você sabe apontar. E aí, Udi, você complementa aí, sabe dizer onde é que eles, a origem aparente no encéfalo e a origem aparente no crânio? Ou Hudson, gente, ou Hudson ou qualquer um de vocês, tá? Bora. Deixa eu ver se eu tô bom ainda. Mayra tá aí com você? Aí do Quero que primeiro. Mayra diga, se ela Ah, souber. eu tô conversando pelo celular dela. Ah, Pronto, certo. então, deixa eu ver. Origem do olfatório. A origem do olfatório é no bulbo olfatório, que é no telencéfalo. Não é telencéfalo? Pior que eu não sei onde É, é que o trato olfatório dá. É o ali no trato telencéfalo. frontal. Ele tá junto do telencéfalo, exatamente. Na parte frontal ali, Pronto. período lobo frontal. A origem do óptico é ali no quiasma óptico. E vai Mas sair. você vai falar todos do encéfalo e Agora eu depois sei todos do que crânio? o. Como é que é, irmão? Porque eu falei a origem aparente no encéfalo e no crânio. Você vai falar todos do encéfalo e depois Por todos do onde é que crânio? ele sai? O olfatório ele vai estar lá na placa crivóidea. Isso, Vai estar cribriforme ou naquela região crivoide. que ele vai. Pronto. O óptico vai ser no forame óptico mesmo. E Hum, ele vai ter origem no quiasma, certo, origem que é o nervo aparente. óptico. O óculo motor, o troclear e o abducente vão passar no forame orbital superior. O Fissura. óculo motor vai ter origem já no mesencéfalo, o abducente também. Deixa eu ver o troclear. Mas aí, vem cá. O Troclear. oculomotor, ele tem origem no mesencéfalo, certo? Mas você lembra do lugar certinho? A gente vai estudar aqui, tá? Só quero saber se vocês lembram. Tranquilo, isso aqui tá testando memória, não é ruim não. É ótimo. Deixa eu aparecer. Se eu não me engano, o óculo motor é na região medial, certo? Ali perto das olivas. Olivas? Oliva é no bulbo. Não, oliva é lá no bulbo. Vamos lá, isso aí, mas exercita. E aqui são os corpos mamilares, tá? E eles são do Certo. ginseng. Oi? Ó, o núcleo rubro a gente vai estudar na microscopia, certo? E a gente está falando aqui da origem aparente dos nervos. Quando a gente for ver o núcleo rubro, a gente está falando ali no caso dos núcleos dos pares cranianos, que estão dentro do tronco cefálico. Então aqui, o Hudson está certo, tá? Tanto o terceiro quanto o quarto, eles emergem aqui no nível do mesencéfalo, e a gente vai ver exatamente onde eles emergem, para a gente revisar. Vai lá, Udi, continua. O quinto, emerge de onde? O quinto com a imagem fica muito fácil, que o trigêmeo é argão.
Então dá para Aqui, ver ele emergindo aí da ponte. certo, da ponte. O sexto a gente já falou que ele vai se dividir lá no gânglio trigeminal, o gânglio semilunar vai se dividir em oftálmico, maxilar e mandibular. Uhum. O Sabe onde os oftálmico três vai saem? passar pela fissura orbitária superior, se eu não me engano, o orbital. O maxilar vai passar pelo forame circular e o mandibular pelo forame oval, correto? É forame redondo, né? Forame redondo, forame oval. É que eu chamei de forame circular, mas estava nessa ordem correta? Tá certo, tá certo. É redondo o maxilar e oval o mandibular. O sexto, Pronto. O sexto vai ter origem. O sexto também vai sair pela fissura orbitária, só que ele já vai ter origem a nível do mesencéfalo, então. o, o sexto não. Mas encéfalo cai em cima, ó. O A ponte, sexto, perdão, irmão. o sexto vai sair aqui, ó. Entre a ponte e o bulbo, no sulco bulbo pontino. A gente vai ver. Vai lá. Pronto. Sexto. O sétimo é o sétimo é o facial, é o vestíbulo coclear, eles vão ter origem mais aí lateralizada, Perfeito. correto? Correto. Correto. O sétimo e o oitavo, a gente vai pro nono, que é o glossofaríngeo e o décimo vago, eles também vão ter origem conjunta ali. Se eu não me engano, o glossofaríngeo é um pouco mais acima, o vagal é um pouco mais abaixo. Isso já ali um pouco abaixo do facial do glossofaríngeo e do vestíbulo coclear. Hum. Aí Vamos tem o aí. acessório que vai ter uma raiz medular e uma raiz bulbar, que está bem clara na imagem. Isso, exatamente. E tá E por fim, o hipósso ali. o glosso aqui do sulco lateral anterior, né? É o único que sai aqui do sulco lateral anterior. Sim, eu não cheguei a falar a origem no crânio, né? Pode falar, pode falar. O nervo vago. Deixa eu ver se eu manjo ainda o nervo vago. O nervo vago eu não vou saber, irmão. O vestíbulo coclear, ele não chega a deixar o crânio, ele vai ficar ali na região da orelha interna. Uhum. Beleza. O nervo hipoglosso. E o facial, você não falou facial. O nervo facial vai se dividir em ramos, em 5 ramos. Não, mas ele Cada um sai. Quando ele passar por sai, um. ele sai por um canal. Qual é o canal? Antes dele se dividir. Você sabe, amor? Isso Não aí, quem lembro. é Essa que aula vai ser sabe? boa pra É você. Léo? Você lembra, Léo? Lembro não, Felipe. É Flávio? Lembra? Sei lá, o Mara não tá lembrando, filho. Ou é Léo, se é Léo não tá lembrando, é difícil, né? É o forame estilomastoide, entre o processo estiloide e o processo mastoide aqui, o processo estiloide do osso temporal e o processo mastoide do occipital, certo? O do temporal também, acho que é do temporal também. É temporal, omissão temporal. Ali da a parte inferior da porção petrosa. Então, o forame estilomastoide do facial. O 9, o 10 e o 11, eles saem pelo forame jugular, certo? Sai ali no forame jugular. E o 12, ele tem um canal próprio. Ele tem um canal só dele, que é o canal do hipoglosso. Beleza? Massa. Eu acho massa essa interação de vocês aí, porque a gente vai revisando, a gente vai vendo que a gente lembra assim de bastante coisa, mas tem algumas informações meio nebulosas e tal, que é o contato mesmo. A gente tem que ver várias vezes, mas achei massa a contribuição de vocês. Praticamente já deu aqui toda a anatomia. Vou só fazer complementos. Então, aqui a gente vê que a distribuição desses pares, né, tem algumas peculiaridades, uns surgem na frente, outros surgem atrás, a gente vai falar individualmente, certo? Então, essa é a vista anterior, a gente pode identificar aqui o mesencéfalo, certo? Na parte mais cranial. A ponte, olha como ela se diferencia, como ela é uma intumescência assim, mais protusa, anteriorizada, né, com fibras transversais, a gente vai ver tudo isso. A imersão aqui, aparente do trigêmeo, ela é no pedúnculo cerebelar médio, tá?
A gente pode dizer na ponte? Pode, mas assim, ela é numa transição, né? Entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio. E aqui perdão. E aqui o bulbo, né, que tem essas intumescências, que a gente vai estudar cada uma delas, mas a gente só dividir aqui um aspecto geral e os pares cranianos. E aqui a gente tem uma vista posterior, certo? O que mais chama atenção nessa vista posterior são essas intumescências aqui mesencefálicas, certo? Que a gente vai fazer muita relação, e aí é que eu peço que vocês lembrem também aqui, ó, agora que a gente estudou o diencéfalo, tem as intumescências aqui, ó, do tálamo, as intumescências talâmicas, que vão ter relação aqui com essas intumescências mesencefálicas, a gente vai falar mais à frente. Tem essa cavidade aqui, chamada quarto ventrículo, que vai se comunicar com o terceiro ventrículo através do aqueduto cerebral, o aqueduto de Sylvius, não é? E essa cavidade aqui, ela vai ter um teto e um assoalho. Aqui a gente está vendo o assoalho, né, o piso do quarto ventrículo. E dentro desse quarto ventrículo aqui, a gente tem várias intumescências, acidentes, que a gente vai estudar mais especificamente, e a gente não tem uma delimitação, porque aqui, ó, entre a ponte e o bulbo, a gente tem uma delimitação aqui, o sulco bulbo pontino. E aqui a gente tem uma progressão contínua. A gente não tem como diferenciar bem, certo? E aqui a gente tem as intumescências bulbares, né, o nucleográcio cuneiforme, e as ranhuras, né, os sulcos bulbares, que são contínuos com a medula. Lembrando que o bulbo aí é uma porção de transição, e convencionalmente, a partir do forame magno, né, ou do primeiro nervo cervical, a gente determina acima bulbo e abaixo medula espinhal, certo? Aqui a gente tem um corte do cerebelo, tá? Essa estrutura aqui, o teto do quarto ventrículo, ele compreende aqui a gente vai falar, né, mais especificamente, mas tem umas tendas aqui em cima, que é chamada aqui do véu medular superior, certo? O véu medular inferior, e aqui o cerebelo com o tecido ependimário aqui, que produz o líquido. Então vamos lá, agora sim a gente entra. Beleza, mas o bom é que a gente já entrou aquecido, todo mundo está acordado, já fiz pergunta, vocês já revisaram, e a gente vai falar de cada partezinha dessa. Vamos lá, mesencéfalo, que eu sempre estou deixando aqui uma foto para a gente saber onde a gente está, com o quadradinho aqui e uma visão magnificada. Então, o mesencéfalo ele pode ser dividido, né? Ele está localizado, vamos falar da localização primeiro. Ele está logo abaixo do diencéfalo, né? Ele está entre a ponte e o diencéfalo, as estruturas diencefálicas. Ele pode ser dividido numa porção anterior, que é chamados os troncos cerebrais, né? Ou pedúnculos cerebrais, e numa parte posterior, que é chamada teto, o teto do mesencéfalo. E aí a gente vai ver também, tem um tegmento ali, chamado tegmento, é uma região de substância, né, entre substância cinzenta e substância branca, que se distribuem ali os núcleos, fascículos, leminíscuos, tratos, etc. Mas vamos nos ater aqui, então, à estrutura macroscópica. Aqui a gente está vendo a vista anterior, então aqui a gente tem os troncos cerebrais, emergindo aqui, como o Hudson bem disse, ó, o nervo oculomotor, especificamente de onde surge o nervo oculomotor. Ele surge de um sulco, né? Tem um sulco chamado sulco medial do tronco cerebral, do pedúnculo cerebral, e ele vai emergir daí. A gente vai ver quando a gente estiver vendo um corte da estrutura, a gente vai ver esse sulco mais bem detalhado. E tem um sulco também chamado sulco lateral do mesencéfalo, certo? Entre esses troncos cerebrais aqui, a gente vai ter uma fossa triangular com uma parede posterior aqui toda furadinha, chamada substância perfurada posterior. Esses furinhos aqui servem para a passagem dos vasos, de vasos sanguíneos. Essa delimitação anterior aqui, são esses corpos arredondados, eles fazem parte do diencéfalo. Quem lembra aí dos corpos mamilares, né, que fazem parte aí do sistema límbico, do circuito de Papez. Quem aqui lembra? Os corpos mamilares se ligam aqui, hein? Diga aí. Essa é a parte que eu acho que é mais difícil de lembrar.
Sim, é o Fornix também, mas ele daqui, ele vai para onde? Boa, viu, Gabriel? Tô gostando de ver. Parabéns. Vamos lá. Ele tá na ponta do Fornix, mas ele vai para onde daí? Para fechar o circuito. Tá, Felipe? Oi? Diga aí, mãe. Vai ser uma coisa assim, bem aleatória, mas pro hipotálamo, Ele passa pelo hipotálamo, mas ele vai pro tálamo, certo? Não foi aleatório, não. Boa, boa. Eu quero que vocês contribuam mesmo, que a gente vai revisando. É muito importante esse processo aí na construção do conhecimento. Então, ele vai para o tálamo, mãe. Ele vai. Lembra aí do trato mamilo-talâmico. Ele vai fazer ali as conexões com o núcleo anterior do tálamo, quem lembra dos núcleos talâmicos. Núcleo anterior do tálamo, fazendo parte do circuito de papéis, daquele circuito da memória, do aprendizado, das emoções, certo? Vai ligar hipocampo, fórnix, os corpos mamilares, trato mamilo-talâmico, tálamo e córtex, certo? O giro do símbolo, né? Que aí são dois círculos, são dois Cs. E aí, beleza. Aqui a gente tem a hipófise, que está anterior, né? Cortei aqui o quiasma óptico, que vai estar aí perto da parte da cela, né? A cela do osso esfenoide. Então aqui, beleza. E aqui a gente vê ó, o troclear que ele vem do fundo. Então a gente vê aqui o troclear na vista anterior, mas ele partiu do fundo, né? Ele está contornando o mesencéfalo, contornando aqui o tronco cerebral. Ok, vamos lá. E aqui é vista posterior, certo? Quem sabe o que é isso aqui? Essa estrutura aqui. Diga aí, Léo. aí você me pegou, Felipe, não tu lembra de não é nada. Mas não tem problema, não tem problema. Aí eu vou perguntar mais vezes porque a gente vai lembrando. Isso aqui é o tálamo, né? A gente está vendo aqui as eminências talâmicas, né? A gente tem que lembrar, se aqui é o mesencéfalo, aqui está o diencéfalo. Então aqui a gente está vendo o corte, aqui é o tálamo, certo? E aqui, entre os tálamos, né? O tálamo de cada lado, a gente tem o terceiro ventrículo. Aqui o trígono das abênulas, a comissura das abênulas, a glândula tuitária, né? Que a gente viu aqui no epitálamo, certo? E aqui, vamos lá, Flávio, você lembra? Esse aqui é o tálamo e isso aqui é o quê? Essas duas eminênciazinhas aqui, uma medial e outra lateral. Já dei até uma dica, uma medial e outra lateral. E aí, Flávio? Tá com nós ainda? Vou servir aqui o combustível. Quem souber pode falar, viu? Porra, Gabriel tá foda hoje, velho. Muito bom, muito bom. Corpo geniculado medial, corpo geniculado lateral. Agora, se você me disser o que cada um tá envolvido na via, diga aí. Não, mas boa, você acertou metade. 0,5 é auditivo. Via visual. Pai, tu é muito bom, viu? Tô gostando de ver. O menino tá voando. Auditivo e visual, corpo medial. E aqui, ó, então, nas estruturas mesencefálicas, a gente vai ligar aqui os colículos superiores e colículos inferiores, certo? O colículo superior, ele vai se ligar ao corpo geniculado lateral, certo? E o colículo inferior vai fazer parte da via auditiva ao corpo geniculado medial. Gente, isso parece besteira, parece assim, vamos lá, fazer um testezinho, vamos ver quem lembra e tal. Mas isso é muito importante, porque o estudo do tronco cefálico, ele é muito pouco didático se a gente não sabe de onde vem e para onde vai. Porque sempre que a gente estuda tratos, fascículos, leminiscos, que são feixes, né, conjuntos de feixes, a gente tem que saber de onde vem e para onde ele vai, certo? Porque senão fica muito decorar nome e saber onde está, fica pouco intuitivo.
Então, esse debriefing aqui que a gente está fazendo é muito importante, tá? Bem legal, e é legal que vocês estejam lembrando. Então, aqui, ó, do mesencéfalo, os colículos superiores e inferiores, que vão fazer aqui parte da via visual e da via auditiva, né, respectivamente. A gente tem aqui o nervo troclear, ó, onde ele está saindo? Ele está saindo aqui na parte posterior, contornando o tronco encefálico aqui e indo lá para a fissura orbital superior, certo? E a gente diz que ele emerge, aparentemente, aqui no véu medular superior, que é essa prega aqui de tecido encefálico, né, que vai conectar aqui com o cerebelo, né, formando ali uma parte, né, do teto do aqueduto cerebral e se abrindo para o teto do quarto ventrículo. Certo? Então, essa é a vista posterior. Muito bem, Gabriel, parabéns. Na ponte, aqui uma vista da ponte, a gente vê aqui esse corte sagital, né? A gente vê a intumescência da ponte, as fibras transversais, a gente vê aqui o aqueduto cerebral, né? O véu medular superior aqui, ó, se abrindo, véu medular superior, e aqui a gente tem a cavidade do quarto ventrículo, certo? A gente vai estudar ela separadamente. Cerebelo que a gente vai ver em outro encontro. Aqui a gente tem aqui os cortes, os tratos faciais que a gente vai estudar também. Na ponte, a gente também tem uma abordagem anterior, chamada base da ponte, ou parte ventral da ponte, e uma parte dorsal da ponte, ou tegmento, né? Ou tegmentar. Na parte ventral, a gente pode já identificar aqui um sulco no meio da ponte, um sulco mediano aqui, que quem lembra que se chama esse sulco? O sulco está na base da ponte, então ele se chama sulco. Pronto, Léo, você lembra, Léo? Esse tá de boa. O sulco da base é o sulco. Não é bom continuar, né? Não, o suco bulbo pontinho é esse aqui, ó. Ah, Entre o sim. bulbo e a ponte. Esse daqui é o suco basilar, né? A gente lembra aí, ó, que o suco basilar, ele dá nome a uma artéria bastante importante da circulação posterior, que é a artéria basilar, né? Que ela é da união aqui das artérias vertebrais, e a artéria basilar, ela se encosta, que ela repousa nesse suco, que é o suco basilar da ponte. O suco que está na base da ponte. Então, a gente tem as fibras pontinas aqui, ó, são bastante importantes, são fibras transversais, que elas vão conectar aqui com o pedúnculo cerebelar médio, ao cerebelo, e aqui o nervo trigêmeo, certo? Que vai emergir aqui do pedúnculo cerebelar médio, que, como os colegas já falaram, beleza? Na vista anterior aqui, a gente tem o suco bulbopontino que a gente falou, e os pares cranianos aqui, o abducente, o facial. Quem sabe que é esse aqui? Diga aí, Gabriel. Tu que tá manjando muito. Tem dois aqui. Tô vendo dois aqui, tá vendo? São três nervos aqui. Não, não. Vamos lá. São três pares cranianos aqui, certo? Três aqui de cada lado. Só que aqui tem quatro. Tô vendo quatro. Um, dois, um pequenininho aqui e um quarto. Esse pequenininho aqui é o quê? Ah, intermediário? Intermédio. Perfeito, perfeito, Eléo. Boa. Eléo e Mayra mandaram ver aí. Intermédio, nervo intermédio. Sabe para que serve? É Quem disse? sensibilidade ou é motricidade Vamos da lá. O face? nervo, o nervo Sensibilidade, eu intermédio. acho. Vamos lá, vamos pensar. Sensibilidade da face é trigêmeo, né? O nervo trigêmeo, que é o nervo dos dentistas. Beleza? O nervo intermédio, ele faz parte do facial. Se o facial ele é motor, o nervo facial não tem paralisia facial, né, periférica e central. Então, esse pequeno ramo aí, ele é sensitivo. Ele é um ramo sensitivo, mas ele não é da sensibilidade geral, somestésica, que igual o trigêmeo faz. Ele é de uma sensibilidade específica, certo? É a sensibilidade, ó, gustativa, do terço anterior da língua.
certo? Então, ele aqui vai fazer lá a conexão com o nervo corda do tímpano, que não é o nosso caso de hoje, mas ele vai aqui fazer parte, né, do facial, mas ele pode ser destacado, sendo chamado de intermédio. E o vestíbulo coclear, beleza? Aqui de medial para lateral. Show, né? Massa, a gente está revisando muita coisa, a gente está lembrando muita coisa, isso é muito legal. Acho que foi a melhor sessão que eu já apresentei, gente, porque por conta da participação de vocês. Está sendo, né, no caso. E aqui a parte posterior, a gente viu que não tem uma delimitação entre a ponte e o bulbo posteriormente, só que aqui eu fiz uma delimitação arbitrária, né, mais ou menos ali, com os núcleos que eu sei que tem na ponte, com os núcleos que eu sei que tem no bulbo, eu fiz aqui uma delimitação posterior arbitrária. Então, a gente vai estudar esses sulcos aqui e tal, mas na ponte a gente tem aqui duas eminências, né, bastante importantes, que são os colículos faciais, certo? Eles estão divididos aqui por um sulco, chamado sulco mediano. Aqui, delimitando lateralmente essas eminências aqui centrais, a gente tem um sulco limitante, certo? E nessas áreas triangulares aqui, lembrando que essa é uma cavidade losângica, parece um losângulo assim, o quarto ventrículo, quando aberto, a gente tem aqui nessas partes triangulares a região vestibular, certo? Que aqui a gente vai ver na microscopia, é a topografia que corresponde aos núcleos vestibulares, certo? Na área, aqui, essa região mais acima, a gente tem chamado locus cerúleus, que é uma região aqui triangular também pequenininha, que corresponde aqui ao núcleo do locus cerúleus, aos neurônios noradrenérgicos, certo? Que fazem parte da formação reticular da ponte. Ok? Aqui a gente tem as fibras, ó, essas fibras aqui é difícil porque existe muita variação anatômica, divergências entre autores, mas elas são as fibras transversais, ó. As fibras transversais aqui da parte posterior, certo? Fibras medulares, desculpa, elas são transversais mesmo, mas são chamadas de fibras medulares. E aqui a gente vai para o bulbo, aspectos gerais aqui da macroscopia do bulbo. Então aqui está o bulbo, contínuo com a medula, a gente tem aqui o final do quarto ventrículo, certo? Com o forame aqui que eu vou falar sobre ele, e a continuação aqui com o canal central do bulbo, certo? E esse canal central do bulbo aqui, ele vai dar no canal medular, né, por onde vai circular aqui o líquor dentro do canal medular, e aqui ele vai sair, através desses forames que eu já vou falar, para cisternas, as cisternas licóricas, né? Que também não é o escopo da aula. Vamos lá. Vista anterior do bulbo. O que a gente pode ver aqui nessa vista anterior? Já fica mais rico, né? A gente tem várias intumescências, aqui a gente tem centralmente... Vamos dividir da mesma forma que o telencéfalo, né? Primeiro a gente dá nome a sulco, né? Que é aquelas coisas que dividem, que seccionam mesmo, e aí a gente dá nome às intumescências, às protuberâncias. Então aqui a gente tem o sulco mediano anterior, certo? A fissura mediana anterior, perdão, não é sulco, é fissura mediana, porque é mais profunda, anterior do bulbo, que vai delimitar aqui as pirâmides, certo? As pirâmides bulbares. A gente tem um sulco lateral anterior e um sulco lateral posterior, certo? Eu acabei cortando, acho que é a configuração da imagem aqui, cortando os mesmos, mas vocês já viram lá em outra imagem. Então, a gente tem o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior. Esses sulcos eles vão delimitar a porção lateral do bulbo, a porção anterior do bulbo e lá a porção posterior do bulbo, certo? Lateralmente aqui as pirâmides, a gente tem as olivas, são essas intumescências aqui, e todas essas intumescências, elas correspondem a núcleos, né? Que estão ali dentro do tronco cefálico e que sua projeção, a sua organização microscópica, ela acaba gerando como reflexo essas intumescências macroscópicas, que são visualizadas macroscopicamente. Aqui, através das pirâmides, né, a gente tem um trato bastante importante, muito conhecido por vocês,
Diga aí, Léo, qual é o trato que passa aqui? Que cruza. Aqui, ó. Aqui tem a decussação das pirâmides. Qual é o trato que passa aqui? Neocórtex espinhal, não é? Isso, é o córtex espinhal. Muito bem. Muito bem, é o córtex espinhal, que é chamado também de trato piramidal. Justamente porque ele passa aqui nas pirâmides. Então, a gente tem a decussação das pirâmides aqui, ó. Que ela é visível anteriormente aqui no bulbo. A gente consegue ver, ó, uma descontinuidade desse suco aqui, né? O suco ele tá aqui contínuo, não sei o quê. Aí depois você vê aqui um encontro dessas pirâmides e aqui a gente vê, tem a decussação, certo? Eu lembro de ter explicado uma vez para Gabriel a diferença de decussação e comissura. E eu acho muito legal, né, que Gabriel, você vê que ele tá voando, né? Eu acho lindo isso. E ele sempre tá me fazendo pergunta, a gente discute, né? Ele me ensina, ele me faz buscar mais também. E seria bem legal se vocês, durante o estudo, também fizessem isso. Eu acho que a gente aprende mais quando a gente discute, né? É bem legal. E eu gosto. É uma coisa que eu gosto, gente. Então, não se sintam assim acanhados de falar comigo. Acho que até Natália, Natália que está já no internato, de vez em quando ela me manda alguma coisa de neuroanatomia para a gente discutir. Eu acho bem legal, é muito rico mesmo. É para mim e para vocês. Então tá, e aqui a gente já viu, né, do suco bulbopontino para baixo, a gente já viu aqui os nervos aqui que o Hudson já explicou. Aqui a gente tem o nervo glossofaríngeo, o vago, né, que é um nervo parasimpático importante. Com essa raiz aqui distribuída, a gente tem o acessório. E aqui a gente tem, partindo do sulco lateral anterior, né, o hipoglosso. Então, a gente tem do sulco lateral posterior esses nervos aqui, e desse sulco lateral anterior, o hipoglosso. Esse é o aspecto anterior do bulbo. Aspecto posterior. Aqui, como eu disse, eu fiz uma divisão arbitrária. Aqui eu tenho dois trígonos, né? Eu tenho o trígono do hipoglosso aqui em cima e o trígono do vago aqui embaixo, que são divididos aqui por um funículo chamado funículo separans, né? E aqui a gente também tem uma delimitação que faz parte da formação reticular do bulbo, que representa aqui um triângulo pequenininho aqui, visível, né? Pequenininho aqui, que é chamada a região, né? Ou a área postrema, que é o centro do vômito, né? O centro de controle do vômito. Aqui nessas intumescências a gente tem o sulco mediano aqui posterior, certo? Que é contínuo na medula. A gente tem o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme, certo? Núcleo grácil, ele vai aqui receber aferências, né? O fascículo grácil, ele vai convergir aí para aí, e o fascículo cuneiforme também. Claro, o núcleo cuneiforme pelo fascículo cuneiforme. Quem lembra aí das propriedades grácil e cuneiforme, que pode me dizer o que faz qual tipo de informação leva o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme e de onde para onde? Diz aí, quem lembra? Mai? Maria Bela. É Oi? consciente, né? Própria. Propriocepção, tem a outra também, que é a vibratória. Não sei se é o vibratório, não sei se eu Isso, estou confundindo. isso, tá? Pode seguir. São basicamente três, né? Tem três, propriocepção, vibratório. Ah, eu esqueci o outro agora. Isso, é o chamado Esqueci agora. tato epicrítico, né? Epicústico, é. Uhum. Isso. Tato epicrítico, sensibilidade vibratória e sensibilidade também, né? Proprioceptiva, como o Gabriel disse. O que é propriocepção, Gabriel? Isso.
É você saber em que posição está o seu segmento corporal, né? Por exemplo, se eu fechar o olho aqui, eu sei que meu braço está para baixo, ou ele está para cima, né? Se eu fechar o olho e o médico fizer assim no meu dedo e parar, eu sei que ele parou ou para cima ou para baixo, né? Isso é sensibilidade proprioceptiva. Eu sei como o meu corpo está no espaço, né? Eu sei como o meu corpo está ocupando o espaço, certo? Isso é propriocepção. E a sensibilidade vibratória e a sensibilidade epicrítica. Epicrítica é aquela sensibilidade mais fina, né? Que você consegue diferenciar dois pontos muito próximos. Não é a sensibilidade grosseira de que tem alguma coisa encostando em mim. É aquela sensibilidade que eu olha, eu consigo pegar aqui, se eu fechar o olho, eu consigo sentir aqui que essa xícara tem uma alça, que essa alça é fina. E aí, a partir daí, eu vou descrevendo o material, né? Quase que enxergando o material por essa sensibilidade fina. É muito interessante, né? Para quem é deficiente visual, para quem é cego, ele consegue enxergar com as mãos, assim, né? É muito interessante. Tem um filme que trata sobre isso, que é bem legal, assim. Não sei se é verdade, né? Deve ter algum viés, claro. Mas é um cara que ele passou a vida inteira sem enxergar. Não sei o nome do filme, tá, gente? Não lembro. Um cara passou a vida inteira sem enxergar, e aí do nada ele fez uma cirurgia, alguma coisa assim, que ele voltou a enxergar, que ele passou a enxergar. Só que não adiantou muito, né? Porque ele não conhecia as coisas com a visão. Então, assim, se eu dissesse, ó, isso aqui é uma caneca, ele não entendia o que era uma caneca, que ele nunca tinha visto e nunca tinha reconhecido através desse sentido. Então, ele precisava pegar, né? Enxergar com a mão, para poder reconhecer, não, é uma caneca, entendi que é uma caneca. Porque para ele é muito confuso, o cérebro não reconhecia os estímulos visuais. Interessante. Então é isso. É importante a gente revisar isso aqui, porque a gente vai ter, na visão microscópica agora, leminíscos e fascículos que vão derivar dessas regiões aí, e a gente vai ter uma noção para onde eles vão, certo? Essas sensibilidades, esses tratos aí ascendentes. Gente, falei bastante, mas está sendo muito legal, de verdade. Não sei se vocês estão sentindo, né? Que às vezes a minha sensação ela pode estar deturpada. Eu estou achando aqui massa e vocês devem estar achando um saco. Mas já está quase 1 hora de sessão e tem a parte microscópica. Essa parte macroscópica é bom para a gente revisar, né? Oh, que massa, Gabriel, que bom, velho, que tá legal para você, tá proveitoso. Essa parte macroscópica é uma parte importante, de fato. A gente tem que reconhecer as estruturas, a gente tem que saber onde é que está o quê, né? O de acabou confundindo ali, talvez, os corpos mamilares com as olivas, mas sempre lembrar, não, oliva, como é que a oliva está aqui em cima? A oliva está no bulbo, né? E lembrar na nomenclatura das estruturas macroscópicas é muito bom, velho. Eu acho que eu vou fazer isso pelo resto da minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque é difícil para mim, velho, inclusive. É uma estrutura extremamente rica e não tão intuitiva quanto o telencéfalo. O telencéfalo é lindo porque você fala assim, giro frontal superior, onde é que ele está? No lobo frontal, na região superior. Óbvio, né? E aqui não é tão intuitivo assim. Mas vamos lá. Então, ó, vocês querem dar uma pausa? Vocês que sabem, tá? Eu continuo aqui de boa, eu falo até amanhã. Se vocês quiserem dar uma pausa, a gente dá uma pausa aí de 5 minutos, 10, se vocês quiserem. Acho que 5 minutos está ótimo. Beber uma água, levantar. Ou se quiserem continuar, Por mim, continua. massa. Tá gostando, Léo? Não sei se tá legal pra Tá vocês. massa, dá pra revisar um bocado de coisa. Tem Tá, tempo, né? beleza. Não fiquem a falar assim, ó, o Felipe não tá ruim, velho. Tô entendendo nada, sábado de manhã, e você, que não sei o que, de tronco cefálico. Aí a gente pausa aí e faz outro dia, se vocês quiserem. Mas continuando aqui, eu acho que tá bem legal. Vamos passar agora para o barril. Agora é complicado. Oh, gente, desculpa, esqueci do quarto ventrículo, é porque eu já falei das estruturas, mas a gente vai passar para o barril já já. Vamos lá, é porque não tem nada ensaiado aqui, né? A gente só está conversando. O quarto ventrículo, né, essa cavidade aqui, eu só vou fazer poucos complementos. Já expliquei aqui as estruturas do quarto ventrículo.
Só quero explicar que ele tem aqui na porção superior um tecido ependimário, né, que é composto ali por células ependimárias que vão produzir o líquor. E esse quarto ventrículo, que vai derivar aqui do aqueduto cerebral, vai desembocar aqui no canal central do bulbo, ele tem saídas laterais e uma saída mediana posterior. Esses são os canais chamados os forames de Luschka, são esses forames laterais. Os epônimos, eles estão caindo, tá? Mas eu gosto de usar porque ainda está nos livros e tal, e pode confundir. Forames laterais é fácil, né? Você sabe que é forame, você sabe que é lateral. Mas se você encontrar na literatura forames de Luschka, você pode ficar meio, onde é que é isso e tal. Então eu gosto de falar os epônimos também. Então, aqueduto de Silvius, portanto, os forames de Luschka e o forame de Magendie, certo? Lembra daquela regra lá, o Bel-Magendie? Forame de Lúcifer. Aquela regra de Bel-Magendie, né? Tudo que é anterior é motor, tudo que é posterior é sensitivo. E esse padrão ele vai se repetindo, claro, com exceções, né? Mas ele vai se repetindo. O córtex pré-frontal, ele é motor, ele está anterior. O córtex pós-frontal, ele é sensitivo, é mais posterior. A área motora da fala, ela é anterior, não é? É porque eu estou fazendo assim, mas, enfim, anterior. Ela é anteriorizada. Vou fazer assim, que eu acho que é mais prático e intuitivo para mim. Ela é anteriorizada, que é a área de Broca, certo? E a área sensitiva da fala, ela é posterior, que é a área de Wernicke, certo? Então é bom a gente lembrar dessas regrinhas, assim. Faz a gente... Os núcleos anteriores do tálamo, né? Os núcleos posteriores do tálamo também. São regras mnemônicas legais. E eu vou trazer regras mnemônicas que eu criei, né? Regra do Filipão. Que para a gente poder gravar a quantidade de estruturas e o nome das estruturas do tronco cefálico. Imagem de das pessoas, né, que estudou o sistema nervoso central, então ele leva alguns nomes, né? Igual Charcot, enfim, vários outros teóricos aí, Broca também, que estudou, e aí algumas estruturas, algumas regiões levam o nome deles. Basicamente isso, aqui só mais para mostrar o quarto ventrículo. Vamos lá para o barril agora. Primeiro, como é que a gente estuda, então, a anatomia microscópica? Quem lê o material, quem já deu uma lida no material, já sabe que eu falo lá, né, como é que a gente aborda e tal. Mas só deixando explícito aqui. A gente trabalha, a gente aborda seccionando, né? Mas não seccionando somente didaticamente, seccionando propriamente mesmo, literalmente. A gente está tirando um pedaço ali, a gente está vendo um corte. Só que quando a gente vê um corte, a gente está vendo duas dimensões, certo? A gente está vendo só largura e altura, digamos assim. Está vendo só duas dimensões ali, é um corte, é plano. E a terceira dimensão, ela necessita que você tenha uma imaginação tridimensional aguçada. Então é necessário que você tenha essa imaginação, essa capacidade de imaginar, né, através da compilação, da junção desses cortes, uma tridimensionalidade. Então você vai ver um corte mais superior, um corte mais inferior e vai imaginar essa transição entre eles. Porque as estruturas elas são tridimensionais, certo? Quando eu estou mostrando ali o núcleo rubro, ele não é aquela coisa chapada ali, só tem aquela lâmina de núcleo rubro. Ele é uma estrutura tridimensional, certo? Só que a gente só pode visualizar essas estruturas ou por reconstruções de computador, né? O computador reconstrói, ou a gente vai estudando esses segmentos e vai construindo na nossa imaginação. E como é que a gente vai dividir esse estudo? A gente vai dividir de uma forma bem tradicional. Substância cinzenta, certo? São os corpos dos neurônios, e substância branca, que são a substância mielinizada, que são os tratos, fascículos, laminísticos e tal. Certo? Dentro dessas substâncias, a gente vai ter subdivisões. Então, na substância cinzenta, a gente vai ter uma substância cinzenta que vai ser homóloga à da medula, certo? Por que é homóloga da medula? Porque, lembra que a gente estava falando do sistema segmentar?
O sistema segmentar une, digamos assim, une teoricamente o tronco encefálico com a medula. Então, tem características ali que são semelhantes, então são homólogas. Quais são os núcleos homólogos, né, as substâncias cinzentas homólogas do tronco cefálico que tem uma relação assim homóloga com a medula? São os núcleos dos pares cranianos, não é? Que é o sistema segmentar, que conecta com o sistema nervoso periférico. Então, a gente chama de substância homóloga. E tem a substância própria, ou seja, aqueles núcleos que a gente só encontra no mesencéfalo, só encontra na ponte, ou só encontra no bulbo, certo? São as substâncias próprias, substância cinzenta própria do bulbo, mesencéfalo e ponte. Ok? E a substância branca, ela é subdividida nos tratos, né? Os tratos, fascículos, leminíscos, só que a gente pode subdividir ela seguinte: fibras transversais, fibras longitudinais, certo? E fibras de associação também. É porque no tronco cefálico é uma fibra de associação só que eu vou repetir. Então, as fibras transversais são aquelas, obviamente, transversais, que estão no plano transversal. E as fibras longitudinais, elas percorrem, assim, o plano sagital, coronal, enfim, os planos longitudinais. Certo? Tem essa subdivisão. E dentro das longitudinais, ou seja, das que sobem e descem, a gente tem a divisão de ascendentes, ou seja, as que sobem, e das descendentes, as que descem. Entendido até aí? Eu sei que é muita coisa, a gente só está, tipo, dando nome aos bois, para poder, dando nome às classificações primeiro, para a gente poder encaixar os tratos, os fascículos, os leminíscos nessas classificações. Tá tudo ok até aqui, gente? Porque vai começar uma parte bastante densa, então é bom que a gente não se perca. Estou falando bastante. Tá tudo ok? Certo? Então, beleza. Substância cinzenta, substância branca, divisão substância cinzenta, homóloga e própria, substância branca, transversais longitudinais e os longitudinais ascendentes e descendentes. Fibra. Posso. Vamos lá. Lembra que eu falei do sistema segmentar? O sistema segmentar ele é composto pelo quê? Tronco encefálico e medula, certo? Ok. O que une? O que classifica o sistema segmentar? A conexão dele com o sistema nervoso periférico, correto? Tanto a medula quanto o tronco cefálico tem ali os nervos, né? Que se conectam o sistema periférico a ele. Quando a gente está dizendo que um núcleo ele é uma substância cinzenta homóloga à da medula, significa que aquele núcleo ele é um núcleo de par craniano, porque ele está conectando o sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central, entendeu? Aí eu estou dizendo assim que, vamos lá, no tronco cefálico existem diversos núcleos. Eu posso dividir esses núcleos, essa substância cinzenta, em núcleos homólogos, a da medula, ou seja, núcleos que vão conectar a substância cinzenta com o sistema nervoso periférico, e núcleos próprios, ou seja, núcleos que vão estar ali contidos, conectando o próprio tronco cefálico ou estruturas do sistema nervoso central, entendeu? Beleza. É só nomenclatura, tá? Mas vocês vão entender. Divisão feita até aí, todo mundo compreendeu como é que a gente vai abordar cada estrutura, então a gente vai começar aqui. Vamos lá, mesencéfalo. A gente começa pelo mesencéfalo. Como eu disse, a gente vai abordar cortes, né? Então aqui eu tenho um corte mais cranial, certo? No nível do colículo superior. E tem aqui um corte mais caudal do mesencéfalo, no nível aqui do colículo inferior, certo? É importante a gente estudar aquelas estruturas macroscópicas para a gente saber onde é que a gente está cortando aqui agora. Então, eu criei uma regrinha mnemônica, certo? Porque vão existir muitos outros núcleos, complexos nucleares, mas existem os principais. E os principais já são muitos, tá? Se a gente for destrinchar, vai dar mais de 15, 20 substância cinzenta para a gente gravar por estrutura, e aí fica difícil, né? Você gravar 60 nomes aí, complicado. Mas, assim, existem as principais, e a gente vai se ater às principais, onde elas se distribuem. Alguns cortes não vão pegar, tá, gente? Eu estou pegando essas imagens aqui do próprio Machado, Neuroanatomia,
e eu vou citar as estruturas, vou apontar quando eu estiver no corte, mas elas podem não estar presentes no corte, certo? E vamos lá. Como é que é essa regrinha que eu fiz aí para a gente memorizar a substância cinzenta? Por que que eu parto da substância cinzenta? Porque a partir dela, como eu disse, a substância branca, ela leva de um lugar para outro lugar, certo? E geralmente ela tem esse nome. Substância córtico espinhal, córtico nuclear, córtico pontínuo, vestíbulo espinhal. Então, assim, você sabe que se é córtico espinhal, está indo do córtex para a medula. Se é córtico pontínuo, está indo do córtex para a ponte. Então, assim, a gente sempre nomeia, né, uma exceção ou outra, mas com